Bom, Nandão, como eu tinha dito pro pessoal aqui, né, a gente ia fazer uma live especial do Dia do Rock, mas hoje o assunto talvez seja um pouco mais específico que isso, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Legal, não, vamos lá, moçada. Bom, então, um salve, uma boa noite, um obrigado. Espero que todos estejam muito bem, especialmente nesses tempos difíceis, é para todo mundo que está online. Quando o Diego me convidou para esse bate-papo, né? No primeiro momento a gente pensou em falar, pô, vamos falar da história do rock, né? Então, não, legal, vamos falar da história do rock. Só que a gente costuma abordar isso pelo lado exclusivamente dos artistas, das bandas, né? Então a gente vai começar lá atrás, identificar onde começou o tal do rock, como isso aí começou a rolar, onde que chegou. Eu achei super bacana, mas eu pensei em dar uma abordagem um pouco diferente, falar de algumas coisas que normalmente não se fala, né? Mas a gente não pensa nisso, mas toda vez que eu tenho oportunidade de falar, seja com os alunos, né, ou com amigos, a moçada gosta pra caramba, acha muito legal. Então eu propus de falar de três estrelas do rock que não são necessariamente pessoas. Algumas delas são, né? Vai ter entre essas estrelas aí, vai ter gente com nome mesmo, mas que sem elas o rock também não teria acontecido. A gente costuma pensar naqueles nomes super conhecidos, né? Desde lá de trás, o Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly, Ritchie Valens, Muddy Waters, né? E depois a coisa foi vindo, Stones, Beatles, The Who, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden, até chegar atualmente em Gojira, né? Sei lá, coisas assim. Legal, Uhum. vamos falar isso aí. Mas tem coisa aí que se não tivesse rolado, a gente não teria de jeito nenhum chegado nisso. Então é desses caras que eu quero falar. E eu comecei a ouvir música então no começo dos anos 90 com cerca de 10 anos de idade. Então o que eu estava ouvindo no começo dos anos 90, com 11, 12 anos, ali 91, 92? Claro, sempre você está ouvindo aquelas bandas que estão lançando disco agora, né? Então, claro que tinha aqueles discos que estavam sendo lançados ali naqueles anos. Mas você está ouvindo, sempre está bem em voga as coisas que estavam fazendo sucesso já há alguns anos. Então eu comecei ouvindo muita coisa, os primeiros discos que eu peguei na mão e, e foi o que acabou fazendo eu realmente me interessar por música, curtir música e até querer tocar, foram algumas bandas, alguns discos de algumas bandas que fizeram muito sucesso nos anos 80. Né? Então foram vários discos dos anos 80, como Back in Black do AC/DC, estava lá no primeiro pack de discos que eu peguei, alguma coisa ali de Iron Maiden, Scorpions, né, com Love at First Sting, que já é dos anos 80, Judas Priest, um ao vivo do Judas também dos anos 80, Ozzy Osbourne, né, um disco ao vivo duplo, que só tinha músicas do Black Sabbath. O primeiro contato que eu tive com o Black Sabbath foi pelo Ozzy Osbourne, num disco ao vivo dele. Então, assim, bem o som conhecido como heavy metal, metal, né, dos anos 80. No comecinho dos anos 90, já estava entrando forte, bem nesses começos dos anos, a cena grunge. O Nirvana tinha acabado de lançar o Nevermind, que é um dos mais seminais discos aí da história do rock. Tinha acabado de sair do fone, eu tinha isso em fita cassete. Ouvi até gastar, dei minha cota de ouvir Nirvana quando saiu o Nevermind. Eu vi aquele disco, acho que não consigo ouvir mais, né? Tanto que eu ouvi. Mas também estava vindo Alice in Chains, estava super em alta na época, Soundgarden, toda aquela cena de Seattle lá que ficou conhecida como grunge, né? Mas o que tinha rolado ainda, que estava super em alta nos anos 80, ainda estava por ali. Tinha muita banda lançando coisa muito bacana ainda no começo dos anos 80. O próprio Ozzy, Sabbath, Maiden, Judas, todas essas bandas aí, né? Mas legal, qual que foi a minha abordagem? Né? Então eu que cresci ouvindo esse tipo de rock. Então acabei virando aquele estereótipo do roqueiro, né? Do metaleiro, como dizem aqui no Brasil. O cabelão comprido, camisa de banda, né? Eu tô com uma minha aqui. Mas tipo isso, né? Aquela camisa Justo. de banda, com aquele desenhão mais invocado, né? Mais agressivo, aquele visual. Calça rasgada, que por sinal eu tô também usando agora, nesse momento. Só perdi o cabelo, né? Mas Faz tá parte. valendo. A gente deixa uma barba um pouco maior e equilibra as coisas, né? Para compensar. Precisa, né? Cara, então aí que tá. O que eu pensei foi o seguinte: falar de coisas assim que transformaram o rock nesse rock que foi o que eu comecei a ouvir. Por causa de um detalhe bem interessante. Vê se o que você acha disso, Diego.
Quando a gente pensa na história do rock, cara, você volta lá no comecinho e você ouve falar daqueles primeiros artistas. Mas é super comum a moçada falar que o aniversário do rock é o primeiro disco do Elvis, 1956, se não Uhum. me falha a memória, né? Cara, até ontem, por curiosidade, eu botei esse disco, né? Até por conta da live. Cara, deixa eu dar uma ouvida no primeiro disco do Elvis, né? E eu vi alguns primeiros discos de algumas bandas, de alguns artistas entre ontem e hoje, né? E aí deixou mais redondinho ainda isso que eu queria falar, né? Que é o seguinte, hoje quando você fala rock, o cara fala, pô, eu gosto de rock, eu sou roqueiro, ele tem esse visual, né? Que a gente bateu o olho e sabe que aquele cara gosta de rock. Uhum. Ele veste preto, um couro, umas coisas aí, uns brincos, cabelo comprido, sei lá. Geralmente esse visual mais dark, né? Você fala, pô, esse cara é roqueiro. Então você nota que o rock ele chegou num ponto que ele tem um público próprio, ele é diferente. Então, de repente, quem não gosta realmente não Com certeza. gosta. E se a gente voltar lá naquele começo e falar desses primeiros artistas, eles não estão realmente nessa categoria. Aquela foi a gênese do negócio. Então, por exemplo, você de repente não gosta de rock. Você vê eu vestido dessa forma, fala, por que você gosta? Eu mostro Maiden, Sabá, coisa assim, a pessoa vai falar, nossa, credo, puta som pesado, né? Parece uma gritaria, sei lá, o cara não vai gostar. Mas se eu mostrar Elvis Presley, se é uma pessoa que gosta da música, da típica música pop, seja nacional, seja internacional, ela vai gostar provavelmente. Então o que, que tem de tanta diferença? Que Elvis é rock, Black Sabbath é rock também. Qual que é a diferença? Então, que chegar nesse ponto, em qual ponto o rock, vamos dizer assim, começou a andar com as próprias pernas e virou um estilo realmente diferente do que era ali nas origens, a ponto de ter um público próprio. Um cara que ele fala, cara, eu gosto de rock, e de repente esse mesmo cara bota um disco do Elvis, dos Beatles, dos Stones, e fala, cara, não gosto disso. Isso aí pra mim não é rock. Né? O que, que tem de diferença? O que, que rolou? Né? Então, até ouvindo o primeiro disco do Elvis, né? Bem resumindo mesmo, como que dizem ali que rolou? Qual foi a gênese do rock, né? Do estilo que já começou a ser chamado de rock lá atrás. Claro que é muito mais complexo que isso, mas enfim, costuma-se dizer que foi basicamente a junção do blues, do negro norte-americano, bluseiro, né? Que era essencialmente Uhum. tocado no violão, que era guitarra acústica, que depois ele foi tendo algumas transformaçõezinhas e começou a ser chamado de Rhythm and Blues, ou as iniciais apenas RB, R&B, né? Já o blues começando a ficar elétrico ali, com guitarra elétrica e tal. E o Uhum. country, que era a música caipira também, mais folk ali, só que dos brancos, né? A gente sabe que tem essas merdas lá naquela época, naquele país, especialmente nos Estados Unidos, começo do século passado, isso daí tudo primeira, segunda, terceira década, né? 1910 a Sim. 1930, mais ou menos. Era tudo muito separado mesmo, muito segregado. Então você tinha a música caipira dos negros, escravos, o cara da lavoura, blues, muito misturado com a música religiosa também que eles tocavam, né? Os spirituals que eles falam. Até o termo O gospel, soul, né? né? O soul, né? A black music americana, né? Uhum. E a música caipira dos brancos, né? Que até a princípio nem era chamada de country, né? Era o termo que usavam para caipira mesmo, que era hillbilly, né? Ficou meio pejorativo, a moçada mudou, né? Depois para níveis de mercado. Mas depois juntando tudo isso, né? Quando começa a juntar mesmo, né? Ali a cena urbana começa a ficar mais forte, mais miscigenada, a gente começa a ter essa mistura, né? Do blues, do R&B e do country. Você pegar o disco do Elvis, cara, é inacreditável quanto dá para ouvir de country ali. Né? É Muito, um muito. pouquinho de tudo. Tinha aquela junção, mas os solos de guitarra, você já começa a notar uma forma que vai ser o rock que a gente ouve ali, né? Atitude, tinha um monte de coisa ali para aquilo começar a se chamar de uma coisa diferente. Mas os músicos, cara, ouviam o quê? Tocavam o quê? Era country, eram os músicos country, né? A Uhum. galera da banda do Elvis era branca, tocava country. Então você é nítido, cara, o som da guitarra é aquele som clean, o fraseado, o tipo de riff, os ritmos, né? É muito mais country do que qualquer outra coisa. Mas você já tem um baita de um tempero bluseiro entrando ali, e essa mistura acabou dando realmente um caldo novo, né? Que começou a ser Uhum. chamado de rock, entre várias outras coisas. Mas hoje em dia, né, cara, se você olhar de longe, é difícil perceber essas diferenças. Numa panorâmica, numa olhada papum, vamos dizer assim, parece tudo a mesma coisa. Se você A linha é muito, né, não tênue, né? então, se você põe Elvis, põe blues, põe R&B, põe country,
O cara que só tá dando uma ouvidela, né, não vai sacar essas diferenças, né? Tem umas sutilezas aí, né? Mas enfim, era outra coisa. Então essa primeira etapa, essa primeira parte do que é considerado rock, ainda não é isso do que eu estou falando, que é esse público novo, essa galera nova que não ouve outras coisas, né? Realmente um negócio totalmente novo. Uma segunda etapa, cara, é justamente quando os britânicos entram na jogada. Essencialmente Rolling Stones. Essa banda acima de qualquer outra coisa, né? O Keith Uhum. Richards, dos Rolling Stones, era e é até hoje. Ontem mesmo eu acabei assistindo um documentário dele na Netflix, né? Do Keith Richards, né? E é inacreditável o quanto o cara, com a idade que tá, ele fala como se tivesse 12 anos de idade, assim, do quanto ele curte blues e country americano. É a língua que ele fala, cara. Ele adora isso. Ele fala, cara, no começo a gente ouvia isso aí ele comenta, topou com o tal do Mick Jagger no busão, e o Mick Jagger estava com um disco do Muddy Waters embaixo do braço. Aí ele ficou pirado, cara. Isso é uma coisa que a gente tem também, eu lembro. A música tem essas uniões, né, cara? Você Tem. vai fazer amizade com o cara porque você vê ele com uma camiseta de banda que você gosta, né? Aí você chega e puxa uma conversa ali no ponto de ônibus. Pô, você curte também, né, cara? Você já faz amizade com o cara porque você saca que ele gosta da mesma coisa que você. Aí ele foi fazer amizade com o cara porque ele tava com o disco do Muddy Waters. Ele falou, cara, eu achava que só eu ouvia isso aqui, né? Nessa área aqui de Londres, né? Ele falou, só tinha 2 estações de rádio lá e só tocava umas musiquinhas pop britânica lá da época, que era uma merda, não gostava. Eu ouvia música americana mesmo, o blues e o country. Aí ele viu o cara, fez amizade, pá. E ele falou, cara, a gente montou a banda porque a ideia era mostrar esse som, ou seja, a música dos bluseiros americanos, para ter público. Eu falei, cara, vocês não conhecer isso aqui, não quero que vocês ouçam isso, né? Aí, por fim, eles começaram a fazer muito sucesso, Uhum. foram para os Estados Unidos e acabam descobrindo que lá nos Estados Unidos a galera também não ouve muito aqueles caras que eles achavam que eram deuses, né? E eles levantam a carreira daquela galera nos Estados Unidos, especialmente os negros, né? Porque os bluseiros americanos não tinham muita venda, né? O country sempre foi gigante, assim como a música sertaneja é gigante aqui no Brasil, Uhum. né? É o grosso da população ouve, não tem jeito. Mas os bluseiros não tinham muito espaço. Aí a galera começou a ouvir blues filtrado pelos brancos europeus, né? Vamos dizer assim. Então os Stones levaram o blues de volta para os Estados Unidos, né? O Keith Richards mesmo comenta isso. Ele falou, cara, a gente nem imaginava, a gente queria divulgar essa música por aqui, né, na cidade que a gente morava, né? Uhum. Acabamos fazendo isso lá nos Estados Unidos. A gente não imaginaria isso nem nos nossos sonhos mais loucos, né? E do caralho, mas se você pega Stones também, a coisa já deu um passo à frente. Você ouve Stones, né? Já é bem diferente do blues e do country. Você percebe que tem mais elemento novo ali. Eles não Sim. eram bluseiros, né? O Richards mesmo fala, né, cara? A gente não conseguia tocar aquele Muddy Waters. Então a gente, para dar uma graça, É. fazer alguma coisa diferente, a gente acelerou. Tocou mais rápido, né, cara? Você imagina que o Mick Jagger vai cantar que nem o Howlin' Wolf, né, cara? Um negão de 2 metros de altura que não tinha esse apelido à toa, né? Howling Wolf quer dizer lobo uivando, né? Uhum. Uivante. Aquele puta vozeirão, né? Os caras falaram, não, a gente não conseguia suar daquele jeito. A gente acelerou, né? Vamos pelo menos tocar mais rápido esse negócio. E botar as guitas no talo. E aí a gente chega na primeira estrela que eu queria falar da noite de hoje, que é a distorção, o overdrive, o overload, o excesso de sinal. Os britânicos começaram a botar a guita no talo. Nos Estados Unidos, esse efeito que eu vou mostrar aqui para a galera agora, né, explicando um pouquinho mais a distorção, essa Ó, estrela, né, ó, Nandão, indissociável. até tem um comentário do Bruno aqui, ó. Ah, Ele falou, nunca ouvi tanto blues quanto ele esteve em Londres, né? Então acho que lá o negócio firmou mesmo de um jeito, né? é. Né? Nossa, então, você vê, né, cara, bandas tão icônicas britânicas quanto os Stones, né, e Beatles, embora os Stones tenham muito mais blues que Beatles, né, Beatles tem um escopo mais abrangente. A gente, quando fala de rock, principalmente indo para rock pesado, Beatles até acaba ficando um pouco de lado, né, vai ficar mais como aquele soft rock ou até pop mesmo, né, tem Quase um uma pop, é. abrangência maior, né, mas Stones não, era bem rock and roll mesmo, né, era bem aquela coisa do blues, né. Uhum.
Então, qual que é o lance da distorção? Que foi um dos grandes diferenciais. Quando você ouve, até mesmo o Buddy Holly, o Rich Valens lá tocando La Bamba, era com uma guitarra clean, aquele som de guitarra que é basicamente o som do violão. Tá dando para ouvir aí? Ela é muito parecida com o violão. E essa era a ideia, né? No comecinho, né, quando começaram até as big bands, né, as bandas grandes, né? Então foi interessante a história de como isso aí começou, né? Mas enfim, o principal ali do tipo de música que você tocava, o instrumento que mandava na parada mesmo era um sopro. Geralmente até os donos das bandas, né, os band leaders, geralmente era Era um sopro. trompetista, saxofone. Até o cantor era contratado, ele não era o principal cara da banda, não. Os band leaders Uhum. eram os caras do sopro, né? Guitarra nessa fase, cara, ficava sentado lá atrás, só dando um olho. Que é o piano que mandava, né? Exatamente, era o piano, batera, os sopros ali na frente fazendo, e o cantor ali, né, ali que depois também começou a tomar uma linha de frente, né? Mas é o seguinte, dentro desse formato, a amplificação natural do violão, né, que era a guitarra de então, não dava conta. Mas já estamos na época elétrica, né? A eletricidade já tinha chegado, a cidade já estava se eletrificando. Desenvolveram os Uhum. amplificadores, equipamentos como esse grandão aqui atrás, não sei se está dando para ver legal aí. Tá sim. Mas no primeiro momento, cara, o amplificador ele tem a função de pegar o som natural da guitarra e simplesmente dar mais volume nele. É isso. Então, um bom amplificador, ele amplificaria até que você precise, até o necessário, o som desse jeito da guitarra. Ó. Perceberam que teve um pouco mais de volume? Agora um pouco mais. Só que eu estou aumentando o volume e o timbre da minha guitarra não está mudando. Uhum. A parada aconteceu por conta de um defeito, que foi o seguinte, os primeiros amplificadores eram muito rudimentares, eles não tinham muita potência. E os caras, para conseguirem mais volume, simplesmente botavam ele no máximo, né? E aí a gente começa a ter um efeito parecido com esse. Deu para notar a diferença? O amplificador ele tem um limite. Passou desse limite, ele não consegue trabalhar com o sinal e ele começa a deformar o sinal. Então, a palavrinha over, em inglês tem trocentas traduções, mas a que importa aqui, seria excesso. Então, eu tenho essa carga que é mandada para lá, que é o sinal da guitarra, esse load, né? Ou esse drive, que é o estímulo que a guitarra manda para o amplificador. Então, eu vou ter um overdrive, um overload, quando eu mando um excesso de sinal. E aí, o que o equipamento faz? Ele não dá conta, ele distorce, ele racha. É o que a gente fala, pô, o som está rachando, né? Então, Uhum. basicamente, um defeito. E um defeito que os fabricantes no começo tentaram consertar. E aí é que entra a figura que eu quero apresentar, que é o Sr. Jim Marshall. O Jim Marshall, um baterista britânico, tinha uma loja em Londres, tocava bateria, tocava muito bem, era professor de bateria, abriu uma loja para vender batera. Isso a gente já está lá nos anos 50, né, para 60. Então já teve Elvis Presley ali em 56, 58, também entrando nos anos 60. E aí o que aconteceu? Esse som distorcido do amplificador no talo, que os britânicos aproveitaram, mas lá nos Estados Unidos não, a galera não estava trabalhando nesse sentido. A Fender, que fabricava bastante amplificador, estava tentando resolver o problema, criando amplificadores com cada vez mais potência, mas com capacidade de amplificar o som da guitarra sem distorcer. Não era moda nos Estados Unidos usar distorção. Mas os britânicos, os Stones, botando ali as guitarras no talo e curtindo isso, e depois isso começando a fazer sucesso, a galera nos Estados Unidos começou a falar, cara, isso aí está entrando na moda. Vamos começar a fazer isso também. Só que o que acontecia? Já naquela época, roqueiro começou a ser mal visto, né? Então não era aquele músico bom, chique, que você ia contratar para pôr na sua Big Band, né? Então, em Londres, aqui está a história do Jim Marshall.
Ele abriu a loja dele ali, vendendo bateria, e provavelmente o cara era gente boa, né? Recebia todo mundo ali, e a loja dele começou a virar um point, inclusive dos roqueiros, os então roqueiros da época, né? Pete Townshend, da banda The Who, Heath Blackmore, que foi fundar o Deep Purple, essa galera começou a ficar ali na loja dele, virou um point, né? E, Sim. porque, inclusive, nas lojas de instrumentos, eles não eram bem vistos, não eram bem tratados, né? Então, eles tinham uma bronca dos donos arrogantes das lojas que não dava bola para eles, né? Aí os caras deram uma ideia, pô, se você começar a vender amplificador e guitarra, a gente compra aqui com você. Eu falei, não, beleza, vamos vender amplificador e guitarra. Então, começou a importar, né? Mas aí, o que vocês querem? Essa que foi a grande sacada, por isso que eu quero destacar nessa noite de hoje, dia do rock, o Jim Marshall. A grande sacada foi ele ouviu o que os guitarristas estavam querendo. Eles falaram, cara, a gente quer esse som. Essa distorção, essa parada. O ampli que mais está chegando perto é esse Bassman aqui da Fender. Mas ainda não é isso que a gente precisa. Falei, tá, mas o que vocês querem então? Então, trocando uma ideia com esses caras, com esses guitarristas, Pete Townshend, Heath Blackmore, né? Ele sacou, tá, beleza, entendi. Pegou o técnico lá da loja, explicou a parada, o cara falou, eu conheço um outro técnico que eu acho que vai conseguir chegar nisso aí. Pegaram então o Bassman, um modelo de amplificador da Fender, e começaram a trabalhar nele, um projeto novo a partir desse amplificador, mas aí é que tá. Justamente então, por que a Marshall, o amplificador Marshall, né, amplificadores Marshall é tão importante na história do rock, essa estrela? Foi a primeira vez que um fabricante de amplificador fabricou um amplificador feito para distorcer. E não que evitasse a distorção. Né? E pronto, cara. Foi isso que deu o pontapé para essa nova etapa do rock chegar com as bandas como o Cream, do Eric Clapton, que usava os Marshalls no começo, o próprio The Who, do Pete Townshend, o Deep Purple, do Heath Blackmore, a galera que simplesmente frequentava a lojinha ali do seu Marshall ali em Londres, né? E aí se realmente veio essa liga que faltava. Então, por mais que esses caras ainda também tocassem um fraseado que ainda estava muito com o pé no começo do rock and roll, claro que eles ouviam o Elvis, ouviam essa galera toda, né? Mas aí eles já tiveram essa ferramenta, eles tiveram essa coisa para ir mais longe, para fazer uma coisa que antes não dava para fazer. Porque o rock é isso, ele precisa dessa ferramenta, cara. Sem uma guitarra distorcida, sem um overdrive, a coisa não rola. Pronto, legal, Caraca. então distorção. E qual que é o lance da distorção? Qual que foi essa grande sacada? Ela muda completamente o som da guitarra, é por isso que aí você passa a ter basicamente um instrumento novo. Né? A guitarra sem a distorção ela é realmente muito parecida com um violão com bastante volume. É por isso que comodamente você acaba ainda usando as mesmas técnicas que você já usava no violão. Então você mantém uma certa mesma abordagem. Então o estilo ainda não estava seguindo um caminho totalmente novo. Né? Ele tinha algumas atitudes, tinha algumas coisas, a temática, onde se tocava, mas um instrumento que fosse icônico desse novo estilo, um tipo de som que fosse icônico desse novo estilo, não tinha. A guitarra com distorção foi preencher essa lacuna, né? E aí o Marshall veio justamente com essa ideia de você começar a trabalhar níveis de distorção ali no próprio amplificador de uma forma controlada, que você conseguisse ir timbrando e modelando e poder tocar bem, tocar com definição e desenvolvendo a técnica, mas com esse timbre novo, né? E aí, o que a gente vai ter? Né? Os níveis de distorção. Ainda nessa fase a gente estava mais nesse overdrive, né? Que é bastante saturação e tal. A partir daí a gente começa a ter o distortion mesmo, a distorção. Então não é simplesmente um excesso de carga. Realmente o som ele sofre uma alteração muito profunda, né? E o som da guitarra muda completamente. Seria algo... bem diferente, né? Na posição a guitarra limpa. Ou com um pouco de overdrive, que ainda nós estamos, né,
na onda de Stones, né? Coisa assim. Acho legal, Nando, essas diferentes possibilidades, né, que o drive, depois o distortion trazem, que não só muda o timbre, mas vai mudando a maneira de tocar guitarra, né? Igual você falou, o clean ainda é muito pensando a lógica do violão mesmo. E aí, Sim. conforme vai trazendo essas novidades, a guitarra aí vai caminhando para riff, até os solos vão ganhando outro brilho, né? Que às vezes no violão, questão de solo, você não consegue brilhar tanto. Sim, E por aí vai, muda, né? muda completamente, exatamente. É realmente um som novo. A partir desse som novo, você começa a visualizar novas possibilidades, né? O sustain da guitarra muda muito. Porque até então o sustain do violão, que é o tempo que a nota permanece soando depois que você toca, com o som clean, ele é bem menor. Né? Então, você querendo uma nota mais longa, se você quiser realmente sustentar uma nota por bastante tempo, você acaba tendo que tocar ela muitas vezes, né? Uma técnica que a gente chama de tremolo, né? Que, meu, você usa no banjo, você usa no cavaco, você usa no violão, então, isso aí já vem sendo usado desde muito tempo. Mas a Uhum. guitarra você já tem aquelas notas bem longas a partir da distorção, sem precisar fazer essa técnica, então você já começa a soar de uma forma bem diferente, né? Então você tem, por exemplo, cara, uma nota muito longa, como de um tema como esse, você não teria pensado se o instrumento não tivesse essa possibilidade. Uhum. Vocês viram que não é uma música que está na cabeça do cara e ele simplesmente faz, né? Mas é um novo som, uma nova ferramenta que traz essa possibilidade e o cara começa a fazer. E então, a partir do Jim Marshall, com os amplificadores Marshall, claro que depois vários outros amplificadores, outros fabricantes foram desenvolvendo seus projetos, mas o primeiro, né, que leva aí a estrela, né, de Dia do Rock é o Jim Marshall, que foi quem primeiro atendeu os guitarristas realmente dessa nova geração, dessa nova forma de tocar. Uma segunda estrela que eu quero destacar nesse Dia do Rock é esse carinha aqui, ó. Tá dando para ver aí? Tá dando, tá certinho. Ó, essa Captador. pecinha aqui chama-se captador. Claro que foi ele que possibilitou a guitarra elétrica. Porque o que é a guitarra elétrica? Basicamente é um violão. A guitarra, tanto que em inglês, em todas as outras línguas que eu tive a oportunidade de conferir, a palavra para guitarra e para violão é a mesma. É basicamente uma variante da palavra guitarra. Guitarra em espanhol, guitar em inglês, né? Eles só Uhum. diferem no sentido de ser elétrico ou ser acústico. Né? Então a guitarra elétrica, essa aqui no Brasil a gente conhece simplesmente como guitarra, ela tem um corpo mais fino e de uma peça sólida de madeira. Que é basicamente uma plataforma para você montar, aprender as cordas e montar aqui as coisas que ela precisa, né? Mas, enquanto no violão você teria aquele corpo grande, oco, que já é um amplificador. Então, como a gente não precisa mais da amplificação acústica do violão, porque nós vamos usar um amplificador, eu posso eliminar aquela caixa grande, né? E colocar uma peça sólida, enfim. Mas aí eu preciso justamente de alguma coisa para pegar o som da corda e mandar para o tal do amplificador. E aí entraram os captadores magnéticos, como esses daqui. Né? Tá, mas esse em especial, ele tem uma coisa muito importante. Cada bolinha dessa daqui é chamada de polo. Tá? Então, os primeiros captadores tinham um só para cada uma das cordas da guitarra. Vocês contam 6 bolinhas aí. Esses polos magnéticos. Basicamente é o mesmo papel que o microfone faz para alguém que está cantando. Né? Ele capta o som e manda para amplificar. Mas o captador com 2 bobinas, isso já foi principalmente responsabilidade da equipe de engenharia da marca Gibson, da norte-americana Gibson, com um captador que foi colocado nas guitarras modelo Les Paul, na época, e acabou ficando com um nome famosíssimo de PAF, PAF.
que era basicamente uma coisa que eles colocaram embaixo, porque eles desenvolveram e pediram patente do negócio, enquanto não saía o número da patente, tinha lá a patente, blá, 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 blá. Então, o PAF é a respeito de patente pendente. Mas aí, por fim, o captador ficou conhecido como PAF, né? E esse captador aqui, desse tipo, que é conhecido como humbucker, na verdade, né, com 2 bobinas para cada corda, ele também, sem ele, a gente não teria chegado no nível de distorção, né? Por quê? Porque a distorção no amplificador, como eu comentei, né, como eu mostrei aí, é excesso de sinal. Então a essência do rock é excesso, cara. Quanto mais, melhor. Vai puxando aí que vai ficando melhor. Então quanto mais volume você tiver, quanto mais ganho você tiver, mais você consegue fazer o negócio ali rugir e aí você está ficando legal para um roqueiro curtir, né? Então, o captador de uma bobina só, ele não dava um ganho tão forte assim, né? Então, mesmo que o amplificador conseguisse níveis ainda maiores de distorção, você não conseguia jogar tanta força para fazer ele chegar onde ele poderia. Esse captador ele foi desenvolvido a princípio, não foi pensando nisso, né? Por isso que o Jim Marshall foi o primeiro que eu destaquei aqui, porque ele realmente atendeu os roqueiros, ele ouviu o que os roqueiros queriam e foi lá e resolveu a parada especificamente para eles. O captador de bobina dupla acabou, sim, dando um pontapé enorme no nível de distorção, mas ele não foi desenvolvido pensando nisso. De qualquer forma, ele é a nossa estrela número 2 aqui, palmas para o pessoal da Gibson, porque a princípio ele fez para resolver um problema de hum, né? Hum é um barulho em eletrônica, né? Basicamente é um bam, ele pode ter vários tons diferentes, né? Mas é um barulhinho muito irritante, muito horroroso, e enche o saco e você quer que ele saia dali. Então, pesquisando, a galera chegou nessa solução de usar 2 polos. Não vamos entrar nos detalhes de eletrônica, que a ideia não é essa. Mas a questão é que esse captadorzinho aqui de 2 polos, esse captador duplo, dá muito mais ganho e faz com que o amplificador acabe distorcendo muito mais. Fora isso, ele ainda acabou tendo uma característica de som, puxando ali mais os graves e os médios ali do som da guitarra, enquanto o captador simples, né, de uma bobina ainda deixava a guitarra mais estaladinha, com som com os agudos mais predominantes, assim como um violãozão corda de aço mesmo. E esse timbre acabou sendo perfeito para esse tipo de forma de tocar que estava se formando. Até porque você falou dos riffs, né? Então os riffs de guitarra vão ser tão importantes aí para o hard rock. Aí a gente chega onde eu estava falando, né? Aquele estilo de rock que, vamos dizer assim, agora começou a andar com as próprias pernas, né? Já não é mais ali aquele som que você ouve e ainda está com muitos os mesmos elementos da fase anterior, né? Enquanto o rock ainda não existia, né? O que são os riffs, né? Então a gente predominando mais as cordas graves aqui da guitarra para fazer linhas melódicas mesmo, só que com bastante corpo, né? Bastante peso, então usando mais do que uma corda, mas ainda assim uma característica mais de melodia mesmo. E aí, cara, você precisa desse som encorpado, né? Que o captador single não chegava, né? Então, o captador humbucker, junto com o amplificador de alto ganho, né? Aí começamos a chegar em umas características de som que aí começou a virar realmente um outro jogo, uma outra história, uma outra forma de tocar. Ouvindo hoje o primeiro disco do Led Zeppelin, né? Você já percebe aquele som de PAF que o Jimmy Page tocava com uma Les Paul, com um captador humbucker. E você tem ali na música Communication Breakdown, naquele disco é o que mais chega perto do que veio depois nos anos 80, né? Metal, ele chega a fazer aquele... que é a levada mais típica do hard rock, heavy metal, né? Então você tem ainda... No primeiro disco do LED ainda predomina o blues rock, tem muito blues ali, que é aquela coisa tercinada, né? O shuffle, né? 4 músicas ali que é o shuffle total ali do blues, ou slow blues, né? Bem então, mas aquele tercinado, né? Baseado ali no 1, 2, 3, isso tem muito, né? Mas já chega a ter pelo menos em uma música essa levada. Né?
Só que na guitarra dele ainda não tem esse som, que é essa mordidinha, esse kim. Logo que você dá a paletada com a tua palma da mão em cima da corda, né? O palm muting. Isso daí é uma técnica completamente diferente, sem o captador humbucker, sem um amplificador de alto ganho, realmente já no nível de distorção, simplesmente não vem, não acontece. Então você ainda está com um bom de um pé no que tinha antes, né? Mas a partir do momento em que os captadores, os amps realmente chegam num ganho suficiente aí, dos anos 70 para os 80, você já começa a ouvir esse ataque mais junto com essa... E aí esse abafado toma todo um outro corpo, né? Porque você consegue ter mais definição, porque esse agudinho, bem na hora que você dá o ataque da paletada, ele permite você tocar mais rápido com essa técnica do abafar. E ainda dá para perceber os desenhos, né? Coisas desse tipo. Sim. Aí é que a gente chega nos anos 80, com, de fato, heavy metal, thrash metal, coisas assim, né? Não daria para você ter sem isso. Não rola. Se a guitarra não tem esse som, você toca isso daqui e se dispensa. Você é um músico ali fazendo o teu som. Né? De repente, vai que você acabou fazendo uma paradinha, se ela não ia te chamar a atenção. Você ia falar, sei lá, do mesmo jeito que se o Keith Richards não tivesse metido o ampli dele no talo, se tivesse tocado isso aqui, né? Com som de violão, será que ele tinha falado, porra, vamos fazer uma música com isso aqui? Talvez não, né? Mas a partir do momento em que isso daí é outra história. Aí o cara fala, opa, isso aqui ficou legal. Então você tem realmente uma resposta totalmente diferente para a mesma coisa que você tocou, né? E é legal essa questão da definição que você trouxe do distortion, né? Do crunch, né? Que às vezes no overdrive, abertão, assim, que ainda tinha aquele conceito de usar o drive, mas também ainda puxando muito o conceito de violão ainda, você não sente tanta rítmica, é tudo meio uma coisa só, não tem essa rítmica definidinha do crush, né? É tudo quase embolado, assim. Exato. Por isso que o cara ainda toca daquela forma. Então, se você pega o Jimmy Page tocando, o mesmo Blackmore, né, do Deep Purple, que ainda avança um pouco mais na direção do metal, né? Ele ainda também não toca dessa forma. Porque eu acho que quem deu merecidamente, e hoje se considera mais isso, né, esse pontapé definitivo para o que vai ser esse rock pesado, né? Heavy rock, ou heavy metal, né? Depois acabou vindo com o termo metal aí, é o próprio Black Sabbath mesmo. Que aí realmente, ali por uma série de razões, já havia esse timbre. O Tony Iommi, guitarrista do Sabbath, começou já a ter esse timbre. Então, quando você ouve já o primeiro disco do Black Sabbath, você já tem essa coisa acontecendo ali. O segundo disco, muito mais ainda, que é o Paranoid, né, do Black Sabbath. Já a primeira música, Paranoid, ela é inteirinha tocada com essa levada, que acabou sendo a levada definitiva, né, desse estilo, que é você pulsando tudo para baixo ali em colcheias, né, e daí para frente a guerra foi deixar isso aí cada vez mais rápido, né? Ele começa ali no 120, 130 BPM, 10 anos depois está lá o Metallica tocando em 220, a mesma merda, o Slayer tal, tocando, que é essa levada tudo para baixo, né? E riffs assim, né? Então você tem toda uma nova possibilidade depois para guitarra solo também, né? Os solistas começaram a ter, por exemplo, a questão da velocidade, que já lá com o Keith Richards já começou a virar uma característica do rock, né? Velocidade. Vamos acelerar, vamos acelerar. No comecinho, inclusive, a velocidade foi uma das grandes diferenças entre o que não era e o que era rock, né? Tocar mais rápido, tocar um pouquinho mais rápido. Para os solistas também a velocidade foi ficando cada vez mais importante. E aí eu chego na terceira estrela Da noite. do Rock de 2020, que é o Sr. Léo Fender. E veja só, cara, como são curiosas essas coisas, como às vezes você precisa realmente sair do quadrado para chegar com uma coisa realmente nova. Quem fez o ampli do rock foi um batera.
Jim Marshall. Quem fez a guitarra que permitiu a coisa começar a ficar rápida mesmo, trouxe realmente, saiu do violão. Isso daqui é o que hoje a gente entende por guitarra. Quando você fala, pô, guitarra, guitarra elétrica, é basicamente esse design aqui que vem na nossa mente. Tanto que, quando Léo Fender lançou isso aqui, a primeira vez, a galera olhava, e ainda na vibe daquilo lá, a galera olhou e falou, que merda, o que é isso, né? Ah, isso é uma guitarra, né? Ou, vamos dizer, vamos usar a nossa palavra violão. Isso aqui é um violão elétrico. Imagina que tudo que você viu na sua vida de violão são coisas daquele tipo. Aí eu chego e falo, olha meu novo violão. Cara, se tudo que você conhecia era aquilo ali, você vai olhar isso aqui, você vai ser um cara pirado por coisa nova, tá entrando na época dos foguetes, dos satélites indo para estratosfera, e daí que vem inclusive o nome Strato, cara. Stratocaster, né? Caster é tipo um lançador, né? Na ideia de você... claro, isso aqui é um produto que realmente espalhe, né? Mas o Strato, né, que foi o que batizou esse modelo aqui, vem justamente essa coisa de estratosfera, né? Nessa época, comecinho do século passado, já estava fazendo essas pesquisas aí de satélites e essas coisas, né? Já se ligando nessa parada. Então era muito moderno isso aí na época, né? Uhum. Essa coisa de estrato, né? Estratosfera. Então daí que vem o nome Stratocaster. Essa guitarra, originalmente, ela vem com captadores single. Então, realmente, uma dessa não é muito esquema para tocar metal. Mas ela foi super importante nos primeiros anos para, já de novo, ir dissociando o Construindo rock, esse conceito novo, né? exato, do que era simplesmente o violão e avançando justamente para técnicas novas. Essa guitarra ela trazia tanta inovação no design dela que basicamente ela não mudou até hoje, né? É um dos clássicos do design, né? É o Clips, a Stratocaster, do toque, o violino, né? São algumas coisas que tipo, nasceram prontas, né? O bicho acertou tanto a mão que Não basicamente mudou não tem. nada. E algumas coisas foram justamente, como os guitarristas eles eram mais rítmicos a princípio, eles tocavam nas bandas sempre como acompanhantes, né? A guitarra, né, o violão, ele era de acompanhamento essencialmente, né? Mesmo depois lá nas big bands, ninguém deixava guitarrista solar, a ideia não era essa, né? Até por conta dos problemas de volume e tudo mais. Então o violão, a guitarra sempre foi um instrumento mais de acompanhamento, nunca deram muita moral para a região aguda, né, do instrumento. Então, para quê, né? Você precisa ter uma abertura dessa para fazer com que sua mão possa chegar nessa região. Não tinha porquê, ninguém tinha pensado nisso. Então é que tá, Léo Fender, que não era guitarrista, era um inventor, era um businessman, né? Mas que tinha entrado aí na cena musical, foi quem justamente começou a pensar em algumas coisas que, se você fosse um guitarrista na época, você não estaria pensando que você está com a cabeça muito no que você já faz, no que você aprendeu. Né? Você sabe tocar violão, né? Você não está pensando nisso aqui. Então, essa abertura aqui embaixo, que permite você ter um conforto muito melhor para tocar nas regiões agudas, e, portanto, conseguir desenvolver melhor sua técnica. Se você tem mais acesso, você consegue tocar com mais desenvoltura, você consegue tocar mais rápido, né? Você Uhum. consegue fazer coisas diferentes. Essa abertura aqui em cima, inclusive, porque a abertura aqui embaixo até já rolava, mas aqui em cima não, por incrível que pareça, era tipo como aquele violão do meio ali, né? Você tem uma abertura na parte de baixo, mas em cima não. Mas, pô, isso aqui faz uma diferença enorme para você conseguir realmente chegar nas últimas casas. Outras inovações foram esse rebaixo aqui. Ela tem uma caidinha aqui e atrás também. Ela tem uns cortes, coisas que as guitarras da época não tinham, o violão normalmente não tem. É chapado aqui, mas isso daqui deu uma ergonomia para a guitarra muito grande. Então, basicamente, cara, Stratocaster, esse design do Léo Fender, fez a guitarra ficar mais fácil de tocar. Então você começa a ficar mais ousado tocando ela, né? Mas a Fender, assim, ela caiu muito no gosto dos bluseiros da época, tá? Alguns nomes do que já era considerado rock usavam também. Mas depois para o rock pesado, a Gibson, por conta dos captadores duplos, em grande parte, tomou a cena, né? Então, o Tony Iommi do Black Sabbath usava Gibson, não era Les Paul, era SG.
Inclusive a SG foi uma resposta da Gibson para essa guitarra. A SG é uma guitarra da Gibson, que o Angus Young DC usa, que ela tem esse rebaixo aqui em cima, que a Gibson Les Paul, né, os outros modelos da Gibson também não tinham tanto. Ela já tem uma abertura bem grande, né, e ele começa bem na última casa mesmo, então ela dá um acesso para a região aguda tanto quanto essa. Ela tem um corpo bem mais fininho que as outras guitarras que a Gibson tinha. Então foi uma guitarra mais para speed mesmo, mais para dar mais velocidade para o guitarrista, o modelo SG. E elas vinham com humbucker, né? Então os humbuckers da Gibson realmente acabaram dominando a cena. Jimmy Page tocava com Gibson, né? Até deixa eu fazer um parênteses aqui de uma curiosidade, né? O Les Paul, o cara Les Paul, né? Ele trouxe a primeira proposta de guitarra sólida para Gibson, né? E os caras não deram muita moral. Ele também fez um negócio meio Frankenstein, assim, um braço sólido com umas partes de guitarra acústica, uma bosta também. E aí o Léo Fender chegou com esse trato, né? Que, porra, dominou o negócio, todo mundo curtiu, resolveu. E aí os caras da Gibson falaram, porra, fizemos cagada, né? Tal, deixamos passar aí uma oportunidade. Aí chamaram o Les Paul de novo, falaram, porra, aquilo lá que você trouxe pra nós, vamos fazer? E aí fez a Les Paul, né? Um modelo Les Paul, né? Que até hoje também é usado. Sim, sim. O Les Paul, a Gibson Les Paul especificamente e a Fender Stratocaster são as duas guitarras mais icônicas que existem, né? Já como um instrumento novo mesmo, dissociado do violão, né? Realmente totalmente novo. E a importância da Strato para o metal, né? Na verdade como metal mesmo, como hard rock tal qual, dominando a partir aí do final dos anos 70, anos 80 para frente, nem é a Strato. Poucos caras do metal usam Strato. Iron Maiden, né, os guitarristas do Maiden. Ainda tem o Adrian Smith, que usa bastante Gibson, Les Paul, usa muito Jackson, que é uma super Strato, que eu vou falar agora, né? Mas o Dave Murrow, né, o eterno guitarrista do Iron Maiden mesmo, o cara que está desde os primórdios até hoje, sempre tocou com uma Fender Strato, embora óbvio que a dele é turbinada, né? Não é essa daqui, né? Ela já é uma guitarra mais específica para tocar aquele som mais pesado. Judas também, Judas Priest usou bastante Strato, né, nos anos 70, um pouco dos anos 80. O Wing Malmsteen, acho que é um cara de heavy metal mesmo, que sempre usou Strato, tal, com captador single, mas é exceção. O grande lance, né, é que depois para o metal mesmo chegar, foi um development aí, né, da Strato, que é a chamada Super Strato, que é essa guitarra aqui, né? As marcas são a própria Ibanez, que é essa que eu tenho na mão agora, tem a Jackson, Rich, SP, vários outros fabricantes, né, que foram entrando na jogada e introduziram aqui algumas, basicamente avançaram um pouquinho, o design é essencialmente o mesmo, né? Só que se avançaram um pouco mais na escala, isso foi muito importante para o metal também, para aquela abordagem de solo, né, dos guitarristas. Então a escala com 24 casas, né? As Gibsons normalmente tem 22, as Fenders 21. A ideia dessa daqui é simples, né? Você completa 2/8, né? Então você tem a corda solta, por exemplo, aqui é um Mi, chegando aqui na casa 12, eu tenho um Mi de novo, uma oitava acima. Então eu completo uma oitava inteira, uma escalinha inteira aqui até a casa 12. E na Super Strato, né, eu ainda completo mais uma oitava inteira, chegando aqui mais 12 casas, portanto. Então 2/8 completas em cada casa. Algumas coisas como um braço ainda mais fino, claro que aí é pesquisa que vai avançando, né? Alguns detalhes de construção que foram dando mais resistência para fazer um braço mais fino, que também dá menos esforço no tocar, você consegue ganhar um pouco mais de destreza. Bom, então, moçada, retomando aí o papo que a gente estava tendo, né? Nós falamos aí, então, as estrelas, os homenageados que eu escolhi aqui para o Dia do Rock desse ano, não são necessariamente os artistas, a galera da linha de frente, né? Mas alguns inventores, uma moçada aí do backstage, né? Que foram tão importantes quanto, né? A gente fala da forma de tocar do Jim Page, do Ritchie Blackmore, do Tony Iommi, a gente volta lá atrás e fala lá da postura do Elvis Presley, do jeito de cantar dele, o blues, o R&B, né? A gente fala dos artistas, né? Mas o rock, né? Eu estava comentando, caso alguém entrou agora, né, fazendo um resumão de para que lado foi a história,
E eu gosto de pensar no rock a partir aí dos anos 70 para 80, quando a gente chega no heavy rock, ou hard rock, ou heavy metal, que é quando entra esse termo pesado, né? O rock pesado, ele realmente fica com uma linguagem, uma proposta, uma sonoridade realmente muito distinta do que veio antes. Então, tipo, já não estamos mais naquela fase de transição, né, de um estilo para outro, a coisa está se formando, não. A coisa já chegou num ponto em que é outro jogo, é realmente uma outra coisa, e de repente quem gosta, né, desse estilo roqueiro ali, né, que curte essas bandas de 70, 80 para frente, de repente você vai ouvir aquelas bandas do começo e você nem gosta, né? Então o cara fala, pô, o rock começou do R&B. Pô, o que é R&B, né? RB. Aí você vai lá e ouve e você fala, ah, que merda, isso não é rock, não, né? O cara torce o nariz, né? Rock é Sepultura, né? Pô, pá, é completamente diferente mesmo, né? E aí eu estava justamente homenageando os caras que permitiram que isso acontecesse. Não foram simplesmente alguns músicos, né? Então meu primeiro destaque da noite foi o Jim Marshall, que era um músico inglês, né, britânico, que é baterista. Ele era baterista, professor de bateria, abriu uma loja de bateria. Por fim, a loja dele acabou virando um point lá em Londres, dessa nova geração de garotada que gostava desse som novo que estava chegando, que era o rock, mas que não era bem atendido, né? Ainda os fabricantes não estavam atendendo a demanda dessa nova geração de músicos, né? E esses músicos levaram essa demanda para ele, precisavam de um amplificador. Músicos como Pete Townshend, do The Who, da banda The Who, Hit Blackmore, né, do Deep Purple, a demanda de um Uhum. amplificador que gerasse a distorção, que era o grande diferencial que fazia realmente a guitarra, tal qual a gente conhece hoje, realmente soar diferente do violão, né, da guitarra acústica, que é de onde ela veio, né? No primeiro momento não era para ter muita diferença. A guitarra elétrica surge simplesmente para dar mais volume para o violão, mas depois ela começa realmente a tomar um rumo muito próprio, e a distorção é o grande elemento que faz a guitarra soar totalmente diferente do violão. E os amplificadores é que geravam essa distorção. E Jim Marshall é o cara que vai ouvir esses caras e falar, mas o que vocês estão querendo? Cara, ó, a gente quer esse som. Aí beleza, o cara senta para desenvolver isso e desenvolve um amplificador feito para gerar distorção, os primeiros amplificadores Marshall. E aí, agora com um pouquinho mais de tempo, contando uma curiosidade, né? Você com o volume, eu falei, cara, rock é excesso, é volume, você precisa de mais, é overload, overdrive, over o escambau, né, cara? Over speed, over tudo, né? O Pete Townshend, né? Como todo músico, a gente sabe disso, né, Diego? Você fica puto quando você tá tocando e alguém tá falando, né? Se tocar em barzinho é foda, né? É Porque você tá foda. ali mandando aquele som assim, aquele acorde assim A que galera conta aqui, ó. uma epopeia na sua mente, o cara tá ali comendo aquele lanche, falando que não tá nem ouvindo, né? Você ali naquela vibe. E o Townshend, né, do The Who, né, já tinha essa coisa, né, aquele puta ego, né? O Marshall fez, o Jim Marshall, né, eles botaram e tiveram que botar mais alto-falantes, né? Então a gente tem esse ampli grandão, está dando para ver legal aí. Joguei uma luz ali. Ele é um amplificador, cara, sentado em cima de 4 alto-falantes de 12 polegadas, né? Então, isso foi feito na época justamente porque você precisava de mais potência no amplificador para chegar naquele som distorcido, né? No tal. E aí o Pete Townshend estava já usando então esses Marshall com 4 alto-falantes de 12, ele chegou pro Jim Marshall e falou, cara, eu preciso fazer essa negada parar de falar, então eu quero mais volume, bicho, eu quero 8 falantes de 12. Aí o cara falou, mas assim, 8? Ele falou, 8, faz um quadradão grandão com 8. Eu falei, cara, mas não vai dar para carregar isso, né, cara? Você não vai ter gente para. Vai ficar muito pesado, né? Ele falou, não, faz, não sei o que tem. Aí eles fizeram, né, cara? Fizeram uma puta de uma caixa gigante com 8 alto-falantes, né? E porque o cara queria volume pra galera parar de falar enquanto eles estavam tocando, né? Deixar esses negros descobrir que não adianta tentar conversar enquanto eu tô tocando. Você não vai conseguir gritar o suficiente, né? Mas aí depois ele voltou, né, para a loja e falou, cara, você tinha razão, os meus roads estão querendo pedir a conta porque não dá para transportar aquilo lá. E a galera não está dando conta. Então, faz o seguinte, serra ele no meio. Né? Aí é que surgiu um outro ícone do hard rock, do rock pesado, do heavy, que é aquela pilha, né, com uma caixa como essa que eu tenho aqui, de 4 falantes de 12, ela está nessa altura aqui, tá? Que a parte de cima dela vai até o chão.
E em cima de uma dessas você põe uma outra. E aí ficam essas duas caixas empilhadas com um amplificador propriamente, que é essa parte aqui de cima, em cima, né? E isso daí ficou conhecido como stack. Né? Stack em inglês quer dizer pilha, justamente porque você foi empilhando as coisas, empilhou uma caixa na outra. E aí uma outra curiosidadezinha, né? A caixa Marshall, ela tem a parte de cima aqui, ela é tombada, né? Então os dois primeiros alto-falantes estão retinhos, né? Então o chão está aqui, por exemplo, os dois falantes estão aqui. Os outros dois de cima estão angulados, eles estão assim. E dá um puta visual massa isso aí, é bem legal, é icônico isso daí nos palcos, né, de hard rock, heavy metal, aquelas pilhas de caixa ali, só que tudo com a parte de cima tombadinha ali, né? E, assim, ficava meio esquisito, né, não dar um motivo técnico para terem feito isso, mas na verdade isso daí foi feito porque ele simplesmente achou que ia ficar mais legal mesmo, ia ficar mais bonito mesmo, porque tudo retão, assim, não estava muito legal, tombou os alto-falantes de cima, e achou que ficou mais legal. Mas depois veio com uma história de que era para o som, tipo, dar um salto, assim, Projetar, né? para chegar na galera de trás, né? Um jeito total, assim, né? Não foi tudo isso, né? Vou jogar uma coisa aqui, ó. Ó, agora ficou mais bonitão aí, né? Não, eu sempre achei que fosse para o próprio guitarrista ouvir melhor, porque daí fica mais direcionado à altura do ouvido. Era o que eu tinha essa ideia, né? Pois é, não foi. Mas é. Dá um som diferente. E realmente, se você está usando um só, que nem eu estou usando aqui, é legal, porque você está em pé e realmente o som, um alto-falante, moçada, ele é direcional, ele manda o som. Realmente, se você está ouvindo, o alto-falante está aqui, você está aqui, se ouve de uma forma, se o alto-falante está aqui, você está aqui, seu ouvido está aqui em cima, tem certas frequências que não chegam, né? Então Principalmente as ele é frequências completamente agudas, né? direcional mesmo. Então faz sentido, né? Se eu estou tocando em pé do lado de uma caixa dessa e os alto-falantes de cima têm esse ângulo, eles ficam mais apontados para o meu ouvido que está mais aqui em cima. Mas no primeiro momento não foi esse motivo, ele simplesmente achou que ia ficar mais legal, né? Isso é bastante do rock, do metal, né? A teatralidade, né? A postura visual. A gente gosta de enfeitar o pavão mesmo, né, cara? Senão não tem graça. Até, Se a guitarra não é exagerada, não tem umas pontas, né? Não é legal. Parece que não faz o mesmo som, não, né? até aproveitando, né, essa ideia do stack, né, do falante direcional, o agudo ele é muito direcional, né? O agudo, E principalmente. o grave ele espalha um pouco mais. Então até o baixo ele tem também o seu stack tradicional, né? Que é o famoso 1 de 15, né? É uma caixa de baixo com um falante de 15 polegadas, que reproduz melhor o grave, então fica aquele gravão bem gordo, que aí fica no chão, então espalha bem. Não E tem em problema. cima, né, os 4 falantes de 10, que daí são falantes que pegam mais os médios, né? E aí vai mais na altura do ouvido da gente mesmo. Exato. Então tudo tem um sentido de estar ali, né? Sim, Não é. sim. Não é à toa. Geralmente não é só estético, geralmente. Uhum, E mesmo de repente você acaba tendo uma ideia estética, se na funcionalidade ela não rola, também ela não vai vingar, né? Mas em termos de com exagero, certeza. né? O rock gosta desse tipo de coisa, né, cara? Então você vê uns negócios mais pontudos, né? A guitarra Jackson é fundamental, onde a conversa tinha chegado, né? Então eu falei do Jim Marshall, com o Marshall, um amplificador feito para distorção mesmo, primeiro, né? Feito para distorcer, outros vieram depois, lógico, mas o Marshall foi o primeiro amplificador para rock, para guitarrista de rock, feito ali junto com o Rit Blackmore, com o Pete Townshend, que eram caras desconhecidos na época. Depois eu falei do captador humbucker, que é o captadorzinho com duas bobinas, captando o som de cada corda, que também não foi feito para o rock, não foi feito pensando nisso, mas ele gerou mais ganho, mais volume, mais saída, o que trouxe mais distorção e alguns detalhes no som da guitarra, sem os quais o riff do hard rock, do heavy metal, aquela coisa principalmente do palm muting, né, que eu estava mostrando, ele acaba não sendo possível, né? Então toda uma forma de tocar que veio a dar totalmente a origem do som dos anos 80, né? O heavy metal, o thrash metal e tudo que veio depois, que depende justamente dessa mordidinha, né? Quando você paleta a corda com a palma da mão em cima da corda e dá aquele
né? Não rola, né? Sem esses níveis de distorção. Tanto que ali meu ganho estava baixo, aí ele estava meia boca, não estava dando aquela... Aí eu fui lá, bem mais ganho, e aí veio. Sem ganho, não sou do mesmo jeito. Abaixou o volume, eu vou trazer mais volume para a gente perceber que não é só questão de volume, ele soa diferente, né? Diminuir o ganho. Não é a mesma coisa. Vamos trazer o ganho. Sou mais sujo, mas não no sentido de distortion, né? Mas no sentido de menos nítido o que está acontecendo, né? Ainda lembra mais, né, aquele som meio como um defeito, né? Tipo, ó, o ampli não está dando conta, está estourando, está rachando. Né? E a ideia dessa distorção mais controlada, né? Que inclusive o humbucker ele vai ser uma peça fundamental, portanto, quem aí não é guitarrista, né, e pretende tocar um rock mais pesado, já se liga, meu, se a guitarra não tiver isso aqui, não vai rolar, entendeu? Você vai ficar tentando chegar no som e vem um baita de um barulho, mas esse detalhezinho, né, hoje em dia o pessoal chama isso de chug, né? Tem o chug, né? Chug, tem o gent, também que seria tipo um uma forma de reproduzir esse, né? Gent, acabou virando até um estilo, né? Porque os caras fazem o riffs tudo abafado, né? E as bateras acompanhando, né? Eles chamam isso de gent. Também. Todo mundo fazendo junto, né? Fica aquele negócio parecendo... como é que chama mesmo quando todo mundo toca junto? A linha fugiu. Fica em uníssono, assim, né? Coisa. Fica quase uma convenção ali. Convenção, isso. Como se fosse tudo convencionado, assim, né? Então não tem alguém segurando o groove, fazendo uma melodia em cima, não. Todo mundo fazendo convenção. Exatamente a mesma coisa. E guitarra super afinação baixa, né? Então a gente é dessa tecnologia. Por isso que os homenageados meus hoje são esses caras da tecnologia. Então, de Marshall, a equipe da Gibson, que inventou a Sem Querer Querendo para a felicidade do rock, o captador de ruído da dupla, foi para simplesmente tirar ruído que a guitarra tinha numa captação normal, mas acabou trazendo as características que realmente permitiram os riffs de metal surgirem. E aí, por último, eu estava falando justamente do Léo Fender com a guitarra Fender Stratocaster, que é o design icônico da guitarra, né? E das inovações de design que ela trouxe, que realmente jogou a guitarra elétrica realmente num outro caminho, realmente muito dissociada do violão. A princípio, a guitarra elétrica era basicamente um violão com corpo maciço para você poder jogar num amplificador. E depois, chegando lá nos anos 70, 80, com o heavy rock, heavy metal, a superstrato, né, que eu estava mostrando aqui, como essa, que tem as características de uma escala ainda mais longa, para os solistas que estavam dominando a cena, né, nesse estilo. A presença do solo de guitarra virou uma instituição dentro do chamado rock, né, o hard rock, heavy metal. Nos primeiros estágios não era muito não, até porque os caras eram cantores, né? Você fala dos primeiros caras que se considera como rock, né? É o Elvis, o Buddy Holly, essa galera toda, Jerry Lewis, Chuck Berry. Os caras cantavam, cantavam e tocavam, então era mais ele cantando ali, né? E a guitarra meio que acompanhando. Já começou a pintar solo de guitarra, já tinha solo de guitarra, mas ele não era tão linha de frente assim, não era um elemento tão pá, né? Já nessa fase dos anos do hard rock dos anos 70 para frente, você pode ver, as bandas começam a ser duplinhas, né? O rock começou a é um vocalista e um guitarrista, né? Então é o Mick Jagger e o Keith Richards. Então já não tem mais aquela coisa de o vocalista estar na frente, a banda tá atrás. Isso é uma característica super bacana do rock. Tá todo mundo na mesma linha. E o vocalista e o guitarrista estão aí. Eles dão um passinho para trás, assim. Então, na hora que o cara tá cantando, a guitarra dá um passinho para trás.
mas você percebe que o som da guitarra e o som da voz, ele é muito emparelhado na mixagem, né, do rock, do metal. Já no pop, não. A voz está aqui, o resto da banda está lá atrás mesmo, né? É muita diferença, né? Mas o que a guitarra está fazendo tomou linha de frente. Então a guitarra teve que trazer essas inovações e ela ter essa força para competir com o cara cantando, que é o que tem de mais apelativo que existe, né? Cara, a voz é um negócio muito foda. Não tem jeito de você competir com alguém cantando. Todo mundo canta, né? Porque todo mundo tem voz, né? Então você vai num show, você quer curtir, você não tem como pegar ali uma guitarra e ficar tocando. A gente até faz o air guitar, né? Toca na guitarra no ar, o cara fica ali assim, né? Se ele curte bateria, ele fica assim. Mas, cara, a goela tá ali, então chegou na hora do refrão, você grita junto, você canta junto com o cara, né? Então é muito foda você superar o papel do vocalista, né? Mas o guitarrista vai lá e via solos, né? O cara pode gritar quanto for, que você vai lá e grita mais ainda, né? Mas a guitarra não fazia isso no começo, né? Esse som, né? Você tocando nessa região aguda, sem distorção, praticamente não tem sustain, né? A nota ela não se prolonga. Esse era o problema, né? Então, ó, vou desligar aqui a distorção. Não vai, ó, ela não, né? Não se sustenta, né? Então não teria chegado nessa abordagem de solo se não tivesse esse som. Sem distorção. Não tem nada, você não faria isso, né? Você está fazendo isso no ensaio, vai dar um tapa na sua orelha, para de fazer isso aí, né? Não tá legal. Não E tá é legal rolando. pensar, né? Como a guitarra virou um ícone do rock, né? Ela por si só. E que talvez, assim, pelo menos na minha agora pensando assim, eu não consigo pensar nenhum outro estilo musical que tenha um instrumento que tenha ficado tão icônico assim quanto a guitarra no rock. Então, talvez assim, por exemplo, no jazz, às vezes a gente tem um saxofone, um trompete, que às vezes, dependendo da época do jazz, ele se destaca e tal, porque é um instrumento solista, né? Uhum. Mas ainda não se compara como a guitarra tá pro rock. E aí você tem toda uma geração e, sei lá, jovens ou até mais velhos que aprendem o instrumento, que querem aprender e tudo mais, por causa daquele estilo, assim, por causa de tudo que ele traz consigo, né? Do estilo, do instrumento e tudo mais. Então eu até vejo assim, esses tempos, um tempo atrás eu vi uma matéria acho que da Gibson, né? Eu acho que foi a Gibson que quebrou esses tempos atrás. Foi Foi. uma dessas grandes que... E aí Foi. trazia toda essa reflexão, assim, que o rock ele teve a sua ascensão e agora ele, né, ele tá uma época mais baixa, no sentido de coisas novas, de ter aquele público fervoroso que tinha antes, né? E aí isso, por exemplo, bateu de frente com a venda de guitarras, né? Então, Ah, você tem grandes marcas de guitarra quebrando. Primeiro porque o preço também não é muito convidativo, mas porque às vezes por causa do estilo mesmo não está em alta, né? Isso é muito louco assim de pensar. é um forte indicativo mesmo disso que você falou, uma coisa muito interessante mesmo, de quanto no rock você tem um instrumento que é tão icônico do estilo, né? Quanto a guitarra é praticamente um símbolo, né? Do estilo. E é ela, né? Lógico. É bem isso aí mesmo, é bem interessante. Então é isso aí. Realmente, para você fazer, para o rock pesado ter vindo a existir, né? De novo, dando um contexto aí para a galera que não pegou a conversa no Uhum. começo, a abordagem do dia do rock de hoje, né? Que eu quis falar, então, do amplificador Marshall, amplificador feito para distorção, a Stratocaster, que deu também um ronco realmente completamente novo para a guitarra elétrica, e o captador humbucker, né, que também é uma peça sem a qual a distorção não chega nos níveis que precisa para ter vindo a surgir o rock pesado, né? Porque eu dei esse contexto, né? Foi a minha
como eu vejo, né? A gente fala muito da história do rock, fala do começo do rock, mas quando a gente fala daquela primeira fase, ainda é muito difícil de você perceber quais são as diferenças, né, daqueles primeiros artistas de rock em relação ao que, o que já se tocava antes, né? Você fala, Elvis Presley como primeiro disco de rock, né? E você vai ouvir, você ouve ali ainda muito música country, né? Rolando, você ainda ouve muito do rhythm and blues, né? Que já era o blues elétrico ali da época. Essa mistura deu o que veio a ser chamado de rock, mas numa ouvidela geral, né, para o cara que entende o rock hoje como justamente esse heavy rock, né, o rock pesado de guitarra distorcida, já dos anos 70 para cá, é muito diferente, né? Então, naquela época, o rock ele ainda era muito misturado com o que tinha antes. Não era um estilo tão novo, né, tão diferente, tão assim que tem quem gosta e quem odeia, né, qualquer coisa assim. Mas hoje não, a partir de um certo momento ele tomou realmente um rumo totalmente dele, né? E virou um jogo totalmente diferente. Você não, inclusive no metal, né? Nos estilos de rock conhecidos como metal, essas primeiras influências praticamente desaparecem, né? Então você, claro, se você conhece, né? Conhece, ouviu, tocou, você ainda acha. Você nota ali, né? Acho interessante, por exemplo, o solo da The Number of the Beast do Iron Maiden, que é basicamente uma definição de heavy metal, né? Classic metal, né? Tem todos os elementos que um heavy metal tem que ter, desde a temática, né? O tipo da letra, a batera, a forma ali dos arranjos entre as guitarras, o baixo, o tipo de vocal, enfim, tudo, né? Qualquer elemento que você pense que define o que é heavy metal, aquela música tem, né? E o riff com o palm muting, né? As levadas das bases, tudo muito palm muting, rápido, né? E se você for pegar o solo dela, né? Tá rachando muito aí? Ou tá... Não, tá ótimo, Nadão. Né? Então você tem aquele... Esse efeito é que eu estava falando, que sem captador humbucker, sem um amplificador que realmente distorça o som, não simplesmente uma sobrecarga, mas distorção mesmo, esse som não rola, não existe, não tem, você não faz esse tipo de base porque não vai soar desse jeito, né? Aí ela tem os solos, né? Na seção dos solos, a banda tem 2 guitarristas, né? Atualmente são 3, na época eram 2, né? Adrian Smith e o Dave Murray. E Dave Murray tem um jeito já bem heavy metal de tocar, já um outro estilo. O Adrian Smith ainda tem uma influência bem mais forte do blues rock. Sim, ele sempre declarou isso aí, né? E se você pegar o solo dele na The Number of the Beast, com aquela base, e aí que você vê o contexto da coisa como muda, né? Aquela batera rolando daquele jeito e a base em cima do qual rola o solo dele é essa daqui, né? Com baixão pulsando ali, né? Marcando, fica aquele puta barulhão metal mesmo. Só que o solo que ele faz, né? Que é isso aqui. Tocado nessa velocidade, com essa distorção aí, com uma base daquela, heavy metal. Mas, bicho, se você diminuir a velocidade, tira a distorção, é tudo liquid blues, meu. Tudo. Se você pegar isso aqui... A Penta Blues, né, que a Alçada já estava usando lá no começo do século passado. É blues total. Se a gente botar um 3 ali atrás, né, dá só um crunchzinho, né? Então, pô, aí você um walking bear junto já, né? Vira blues. Sei de onde veio, né?
mas já está numa roupagem totalmente nova. Então você vê como o timbre é importante, né? Como se não fosse essas coisas, não Com teria certeza. rolado, né? Não viraria essa coisa realmente totalmente nova, né? Você fala, pô, isso é outro jogo, né? Você ouve The Number of the Beast, você ouve Blue Suede Shoes do Elvis, não é a mesma coisa, né? Você, de repente você vai ouvir Satisfaction, já está no caminho, mas ainda não é a mesma coisa, né? E é isso Exatamente. aí, né? Então, meu destaque, minhas homenagens aí para o Dia do Rock esse ano foram justamente essa galera, esses equipamentos, esses detalhezinhos sem os quais o heavy rock, o hard rock, o rock pesado, o heavy metal, tudo que veio depois de estar chegando na gente hoje, realmente não teria rolado. Basicamente, daí para frente, foi simplesmente desenvolvimento desses equipamentos, né? Os captadores humbuckers foram se desenvolvendo para já agora nessa linha, né? E aí a gente tem coisas atuais chegando até hoje, a Uhum, Superstrato, né? Foi algumas modificações, né? Atualmente você tem aqueles estilos mais modernos que trabalham com afinação muito baixa, né? Como o tal do Gentry que eu falei, o pessoal usa afinação bem baixa. São todos desafios tecnológicos, cara, enormes, né? Então trabalhar com esses níveis de distorção é realmente muito difícil, porque num primeiro momento, né? É um defeito no áudio. Então é realmente muito difícil você trabalhar com isso de uma forma que ele fique realmente musical, funcione e não dê os problemas esperados, que é embolar e tudo mais. Levar realmente uma produção top mesmo, né, desses estilos é uma coisa bem difícil. Quando você trabalha com os instrumentos soando na sua forma mais natural, vamos dizer assim, você está mais em casa, né? É claro que é muito mais uhum, fácil você colocar cada instrumento no seu lugar, ter clareza, ter definição, quando você está com os timbres sem níveis de distorção, né? Mas no metal, no rock, realmente com muita nota, muita informação, né, por conta da velocidade e tal, e esses timbres todos com muita saturação, é realmente bem difícil de trabalhar. Então tem certos estilos, cara, que não tem choro. Infelizmente, o cara que gosta, num determinado momento ele vai ter que gastar grana, vamos dizer, é foda, que nem, sei lá, de repente você gosta de automobilismo, velho. Não dá para você ter ali certa coisa que não chega, né? Que você depende daquele equipamento, senão não dá, não tem jogo, né? Não chega naquela velocidade, não faz aquela manobra, né? E na sem música a gente sabe sons muito bem pesados, isso. cara, não dá. Qual guitarra você está usando, que tipo de captação você está usando. Se não tem aquelas características técnicas ali mesmo, simplesmente você toca, por mais que você esteja colocando os dedos no lugar certo, né, esteja posicionando sua mão do jeito certo, o resultado final não é o que você estava esperando, né? Então as Uhum. guitarras de 7 cordas, de 8 cordas até que o pessoal tem usado hoje, com afinações super baixas, cara, regular o ampli para soar definido aquilo lá é um desafio enorme, é uma coisa bem complicada. Então você começa a ter Uhum. equipamentos muito especializados, né? E sempre foi assim, né? Isso daí é uma característica do rock, por isso que minha homenagem é essa galera que atende essa demanda do músico de rock pesado, que é essa necessidade de ter um carro que faça aquela curva, naquela velocidade. Você fala, pô, Exatamente, né? chega naquela velocidade, mas ele não faz a curva. O cara tem que inventar um treco, um dispositivo que segure o carro no chão, e senão você não faz a manobra que está na sua cabeça, né? Isso Então, cada vez fica mais né, junto, assim, né? O, o- a, a, a evolução toda tecnológica aí dos instrumentos, junto com a evolução do próprio estilo musical, e isso começa a ficar cada vez mais indissociável, assim, né? E não que nos outros estilos também não tenha sido assim, né? Você não consegue, às vezes, tocar sei lá, dependendo do estilo, se não tiver um instrumento bom, né? E o rock talvez traga isso de uma forma mais clara ainda. traz. Não, traz sim. É uma característica que eu acho que é mais particular mesmo do rock. Claro, a música eletrônica, por definição, é eletrônica, porque aí você já está usando justamente a tecnologia para fazer a música, né? Uhum. Então, é mais simbiose ainda, né, cara? Então, você Tem. reinventar uma coisa que não existe partindo do ponto de vista tecnológico, e aí você dá na mão do músico para ele inventar alguma coisa para fazer com aquilo, né? Então, mas aí já é uma coisa diferente, né? Agora, nos demais estilos nos quais você pega um instrumento e faz, é claro que a qualidade do instrumento sempre vai ser importante, né? Você toca violino,
Se pegar um violino muito ruim, que não afina direito, que não tem as medidas certas, foi feito porcamente, para que vai ser Uhum. difícil de tocar. Mesmo um exímio violonista, assim, você vai ouvir que não é um som top, por mais que o músico seja, né? Claro que ele vai tocar bem, um cara que é top, ele consegue dar um jeito naquilo ali. Mas você vai perceber problemas que de repente ele não consegue consertar. Se o instrumento não afina, não tem o que você fazer, né? A Exatamente. qualidade do instrumento. Mas, por exemplo, violino. O violino, do jeito que ele surgiu, ele está até hoje, meu, há séculos, Uhum. né? Então você tem uma qualidade, né? Então você tem instrumentos que são melhores. Então, uma vez que você tem a grana, que você tem a cacife para poder melhorar, você consegue ter aquele som ainda melhor, aquela tocabilidade ainda melhor. Mas vamos dizer, não tem uma coisa que um violino faça e o outro não faça. Um detalhe Uhum. tecnológico ali que pintou a partir de um certo momento no violino, na história do violino. E isso pode ter acontecido com o piano, né? Mas depois também o piano foi inventado, ele também acabou não tendo, ele foi ficando mais estável, né? Mas foi uma coisa Uhum. parecida, né? Se a gente for pegar esse gancho aí, que eu acho super bacana, mas com o piano, né? Antes do piano tinha o órgão, que é um instrumento extremamente Tinha o antigo, cravo antes, depois o né? cravo, né? Que é o seu instrumento de tecla, você apertar um botão ali que aciona um dispositivo e produz o som. Então tinha Uhum. lá o de Bate tubo, numa corda e tudo. antiguíssimo, né? Depois o cravo que belisca ali a corda, né? Mas então os caras, né, os compositores que a gente ouve até hoje, que compunham para cravo há 500, 600 anos atrás, a gente ouve eles ainda hoje. Depois você teve o aprimoramento do cravo virando o piano, né? Permitiu a dinâmica, e os caras já expandiram também a extensão das notas, né? E também foi Uhum. mais parecido. Surgiu um tipo de música nova a partir daí, né, cara? Daquele instrumento. Teria feito a música que fez se tudo que ele tivesse fosse um cravo. Se não tivessem fabricado o piano, a música de Beethoven não existia tal qual ela existe. Pelo menos uma enorme Uhum. parte dela. Né? Algumas coisas ele fez que não era para piano, lógico, mas grande parte do que a gente conhece e adora do Beethoven é porque inventaram o piano, né? Então, se você gosta de Beethoven, procura o nome do inventor do piano, aí bota um quadro dele na sua parede. Se você gosta do Chopin, dos pianistas mesmo, né, cara? Chopin compôs para piano. Chopin não existiria Sim. se não existisse o piano. Sei lá o que ele ia tocar, não tenho a mínima ideia. Talvez a gente não conhecesse ele. Talvez ele fosse curtir música, mas de repente no violão, no violino. Né? Talvez ele não fosse o gênio que ele foi no piano. A gente não Uhum. sabe. O bom é que deu certo, né? Mas também é um instrumento que não existia, trouxe toda uma possibilidade que, meu, não dá, né? Você não pensa aquilo tocando um instrumento diferente. Não, não, não. O Tem rock, especificidade técnica para ele, fazer, né? ele Tem tem sons ali esse. que não existem no outro instrumento. E ele usou isso na composição, né? E Uhum. a guitarra, com as tecnologias que foram entrando, vão muito na mesma onda, né? Então você pega uma super extrato com alavanca, com captador humbucker, com escala longa, plugada num amplificador high gain, traz sons que não existiam antes. Né? Você não teria o Van Uhum. Halen, não teria feito o que ele fez se ele tivesse nascido em 1900. Mesmo tendo ali uma guitarra, uma Gibson E335, sei lá, a guitarra não faz aquilo, né? Não é o cara que não pensou. O som simplesmente não está ali, né? Mesmo que ele tivesse pensado, Sim. ele ia ter que procurar alguém para fazer a ferramenta acontecer, né? Mas geralmente você não Uhum. pensa, ali é que está o pulo do gato, né? Então algumas coisas acontecem por acidente. A distorção aconteceu por acidente. Né? Botaram no talo o amplificador, ele não deu conta, rachou, alguém se ligou que aquilo ali podia ser usado, né? De uma forma artística, né? Então, algumas coisas são na sorte, né? Mas depois você tem que Sim. aproveitar e... Mas é isso aí, acho que agora deu para fechar melhor a Acho que sim, ideia do né, papo André? de hoje, né, cara? Foi muito massa, assim. Uma outra Eu abordagem, queria, né, pra história do rock. eu queria agradecer, Andão. Agradecer aí a participação em nome da Casa do Teatro. Dizer que foi muito massa a conversa, tinha várias informações aí que também eu não sabia, foi muito legal. O pessoal que curtiu também. Até quando a gente voltou, né, teve os comentários falando, não, porra, eu nem ouço rock, tô aqui curtindo a conversa, né? Queria agradecer, tá? Muito aí pela participação, comemoração esse dia. Então é isso, Andão. Agradeço, viu? Obrigado mesmo. É isso E aí.
Bom, isso aí. Obrigado, gente. Eu que agradeço muito, né? Eu agradeço a casa mais uma vez. A gente está sempre junto e precisando tá aí.